Boa tarde, gente. Falar depois do Alberto é difícil, né? E ele já facilitou, porque ele falou bastante da transição, e já vou poder avançar um pouquinho, até pelo adiantado da hora aí, e a gente chegar mais ao que interessa. Pode avançar aí. Bom, como o Alberto falou, eu estou em diversos sub-GTs. Não sou, ele falou de titular e co-titular aí. Eu não estou como titular do sub-GT de distribuição, sou suplente lá, é o Adenilson, que está em Portugal. Mas eu estou como titular no sub-GT de integração das apurações. Vi que teve perguntas ao Robson se seria o mesmo sistema. Não, nós teremos um sistema diferente de apuração para o IBS. Estou no sub-GT também de ressarcimento, de declarações. Tem vários aí que eu estou participando. Pode avançar. Pode pular também, se o Alberto já até tem um slide. Aqui é uma linha do tempo sobre a transição dos tributos, né? Também pode passar, porque isso aí já não tem muito o que ver. Bom, eu vou focar um pouquinho na transição com relação à fixação da alíquota de referências, muito brevemente, porque ela é a base para a distribuição dos recursos. A minha intenção aqui, como somos todos aqui representantes de municípios, a grande maioria, né? Tem muitos auditores, secretários, então focar um pouco mais na distribuição dos tributos, porque o Alberto já antecipou um pouco sobre a transição dos impostos, mas a base para ela é a definição da alíquota de referência. Tá? Aqui a gente tem, nos cálculos da alíquota de referência, a gente vai ter que repor a arrecadação do ICMS, do ISS, dos fundos do ICMS existentes até 2023, né? E daqueles tributos federais. Mas aqui o nosso foco vai ser com base no IBS. Então a gente vai ter que repor a receita de operações sujeitas à alíquota padrão, com redução a 60% e 30%, dos regimes específicos do Simples Nacional. É que o Alberto falou até sobre tudo que vai ser distribuído é operação B2C. Não necessariamente, tem algumas exceções que ele não teve oportunidade até de falar, por exemplo, as aquisições do Simples Nacional. A empresa optante pelo Simples Nacional tem a faculdade de recolher o IBS e a CBS de forma cumulativa ou não cumulativa. Se ela ficar na forma cumulativa, ela vai recolher por meio do regime do Simples Nacional. Então, suas aquisições serão distribuídas. Tá? E aí a regra, como o Rafael falou e vários outros sobre o artigo 11, que é o local da operação, vai se aplicar proporcionalmente às saídas dela. Então, vamos sair também. Então, é uma exceção à regra da distribuição apenas pelo B2C. Tem outras, como operações de crédito no sistema financeiro. Aqui, o cálculo das alíquotas de referência, elas começam a valer para o IBS a partir de 2029. 2026, a gente tem uma alíquota de teste que não deve ser exigida, que é de 0,1% para o IBS. Essa arrecadação ela iria totalmente para o comitê gestor. Tá? 2027, 2028 já deve ser exigida, mas 0,05% para estados, 0,05% para os municípios. Metade disso vai para o comitê gestor e a outra metade vai para estados e municípios diretamente pelo destino, não tem transição ainda. Mas ela servirá para formar a alíquota de referência que vai valer a partir de 2029, quando a gente começa a ter a redução proporcional do ICMS e do ISS. Então, a partir de 2029, a gente já tem aquela distribuição, conforme aquele quadro que o Alberto mostrou, de 80% retido e o restante com seguro-receita e uma parcela distribuída pelo destino. Pode avançar. E aí são as regras para a definição da alíquota de referência. Para 2029, a gente vai usar prioritariamente os cálculos da receita da CBS, que já vai estar valendo em 2027, então já são dados bem quentes, né, para isso, e subsidiariamente o que seria o IBS se já tivesse essa alíquota, esse resultado da CBS aplicado ao IBS em 2027 e diante. Pode passar. E aí sim, algo também que já foi dito, compete ao comitê gestor fazer, além da arrecadação, a distribuição dessa arrecadação. Tá? Isso está na Constituição, como o Alberto também já falou, reter o montante, distribuir o produto. Né? Isso é distribuição, produto da arrecadação ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento.
pode ter causado alguma confusão quando ele falou, olha, bom, o comitê gestor vai recolher, vai reter a parcela que não foi compensada e nem ressarcida. Tá? Não é só que não foi compensada, mas só vai distribuir que não gera acreditamento. Então, a empresa pode ter um saldo credor, está lá no comitê gestor. Eu acho que eu vi o Bruno comentando também sobre a fiscalização do Porto de Santos. Talvez fosse uma pergunta que você fosse fazer. Tem mais uma dúvida. Os rendimentos financeiros sobre essas operações de meio de cadeia. Não é somente o valor do IBS, você vai continuar fiscalizando. A multa vai ser de vocês, sim. Mas e os rendimentos financeiros, que não são tributos? Não é IBS aquilo. O rendimento financeiro vai pertencer a quem? Conversando até com o Rafael, a gente tem a proposta de distribuir proporcionalmente a arrecadação dos últimos 12 meses, que é uma regra geral que tem para o imposto, isso não é imposto, para o imposto, quando a gente não consegue identificar o local de destino daquela operação. Bom, aqui para tentar fixar os conceitos, a partir daqui é que eu quero definir um pouquinho mais para aproveitar melhor o nosso tempo. A partir do IBS pago, que não, nas operações de importações que não geram crédito, a gente vai chegar à receita inicial do ente. Esse é o primeiro conceito que a gente vai tentar definir. Ela é composta pelas operações tributadas pelo regime regular, e o regime regular ele inclui o Simples Nacional, exceto o MEI, tá? E também de alguns regimes específicos. Isso aqui tudo, né? E o regime regular, Simples Nacional e regimes específicos. São vários regimes específicos, cada um com... O César falou do regime de bens imóveis, mas eu estou também no de declarações de serviços financeiros, SAF, concurso de prognósticos, tem de hotelaria, parques, vários regimes específicos, com essa regra do item 1, e aqui dos demais regimes específicos. Esses demais compreendem já os serviços financeiros. Porque, por exemplo, a operação de crédito, ele tem uma regra específica de tributo de incidência, ele tem uma base de cálculo diferente que aproveita as captações como dedução da operação de crédito. Não é diretamente sobre o valor da prestação. Então, ele tem regra específica, então ele é separado aqui. E o IBS nas compras governamentais, que ainda está causando uma certa, bastante controvérsia, porque as compras governamentais, o IBS incidente sobre elas, que o município de Ribeirão Preto vai recolher, por exemplo, ele vai ter que pagar, tá, esse imposto, esse valor vai subir para o comitê gestor e vai distribuir para todos os entes de acordo com os coeficientes da transição. Isso é um problema, nossa ideia era aplicar a imunidade recíproca, mas isso não foi possível porque pressiona a alíquota de referência. Mas isso ainda é alvo de disputa, pode ser que a gente tenha surpresa no PLP 108. A partir da receita inicial do ente, a gente vai aplicar as deduções. Cashback geral, primeiro, ele é um coeficiente para todos os entes, então vai aplicar quanto no mês anterior ou em 12 meses, eu não sei qual período que isso vai ser definido, mas também não importa muito, é um mesmo percentual para todos os entes. Todos os entes vão contribuir com o cashback. Aqui uma adição ou subtração da diferença da alíquota padrão daquele ente em relação à alíquota de referência. Isso vai dar a receita daquele ente da alíquota de referência. Essa é a base para a distribuição. A transição federativa pega essa receita. Deduz os créditos presumidos, também é uniforme, todos vão contribuir para os créditos presumidos, por exemplo, dos produtores rurais. Os fornecimentos dos produtores rurais na cadeia serão considerados créditos presumidos. E aqui, sim, sobre essa diferença toda que a gente vai aplicar a retenção da transição, aqueles 90% em 2029. Eu não vou nem considerar o de 80%, que é fixo de 29 a 32, em 2033 são 90%, 10% é não retido, mas sobre os 10% a gente aplica 5% para o seguro-receita, que tem uma regra bastante complexa, tem que ler a legislação, como o Alberto falou, é bom ter essa legislação bem à parte. O PLP 108 ainda está em tramitação. A expectativa que o Alberto acabou de passar é que o relator divulgue logo em 2 ou 3 semanas o relatório.
vai ser aprovado no Senado, volta para a Câmara, e na Câmara vai ser definido. Então, sobre essa receita inicial, menos esse cashback, a diferença da alíquota própria, mais ou menos, crédito presumido, a gente tem a receita apurada com base na alíquota de referência e as retenções. Tá? Depois, a gente devolve ou subtrai a diferença da alíquota de referência. Se a minha alíquota de referência é superior, se a minha alíquota padrão é superior à de referência, então aqui eu subtraio para apurar a receita com base na alíquota de referência e aqui eu devolvo. Essa é a receita base do ente federativo. Então, são dois conceitos aqui importantes para a gente fixar. A receita inicial, que é aquela das operações com base no destino, depois com essas deduções e adições, a gente chega à receita base do ente. Aqui sim também é a reprodução da legislação, que já foi demonstrado algumas vezes, percentual de 80%, de 29% a 32%, 90%, e aqui vai seguindo. Tá? Tá. Aqui a base para definição daqueles coeficientes de participação. A receita média de referência. Hoje, o PLP, no artigo 131, ele define o período de 2019 a 2026. Isso também foi objeto de uma disputa entre estados e municípios para definição desse período de cálculo da receita base de referência. Tá? Para os fundos estaduais, tá? De 2021 a 2023, tá? Dos fundos estaduais. Já tem emendas ao PLP 108 pretendendo reduzir esse período para 2024. É importante manter isso, porque a gente tem aqui um espaço ainda para recuperar receitas, tanto do próprio ISS quanto da quota parte, para alcançarmos um coeficiente maior nessa transição que vai ser muito longa, até 2077. Tá? É competência também do comitê gestor divulgar esses coeficientes de participação, já tem data no PLP, 31 de agosto de 2027, e com publicação no Diário Oficial e também do detalhamento, para que cada ente tenha depois a possibilidade de recorrer desses coeficientes. Aqui a composição da receita média de referência, né, o ICMS, após a quota parte, o Alberto já mostrou, os fundos estaduais não mantidos até 2023, Distrito Federal, ICMS e ISS, também. Aqui eu fiz uma simulação com base nos dados contábeis do FINBRA, isso é uma simulação pessoal mesmo, e reflete mais ou menos o que seria essa distribuição. Tá? Os estados, né, sem o Distrito Federal, separei porque tem o ICMS e o ISS, mas no PLP não fala de fundos para o Distrito Federal, conversando com colegas lá, disseram que não existe fundo, né, no Distrito Federal. Os estados ficariam com 64%, o conjunto de municípios com 34%. Aqui tem um outro ponto que isso contempla a quota parte do ICMS. Mas nessa minha simulação não tem os fundos estaduais. Então vai ser um pouquinho diferente disso, mas não é muito grande a diferença. As capitais 10,5% e o Distrito Federal 1,63%. Isso com base nos dados só até 2023. Vai mudar de acordo com o que ficar definido no PLP, mas até 2026 o ISS tende a crescer mais do que o ICMS, e nós temos aí também uma janela de oportunidade de aperfeiçoar as administrações tributárias, eventualmente até estabelecer programas de recuperação, refis, PPI, fiscalização mesmo, recolhimento espontâneo, é uma janela de oportunidade. Pode avançar. E aqui, de novo, a forma como será distribuído, né, é aqui da distribuição complementar, que ficou batizado como seguro-receita. Começa com 5%, de 29% a 77%, e depois vai reduzindo, né, até acabar em 2097. Também pode avançar. Sobre o seguro-receita, ele tem um texto bastante complexo para se entender. Aqui eu coloquei num exercício bem simples para explicar um pouquinho como seria.
Aqui seria a receita do ente A, B, C, D e E, já no IBS. O ente A uma receita de 85 milhões. Mas a receita mensal ajustada dele deveria ser de 116. Ele é um ente perdedor. Tá? A receita média mensal ajustada dele é superior à receita efetiva lá disponibilizada. Então, ele tem essa relação de IBS. Tá? A gente teria aqui um saldo disponível nesse início do mês de 200 milhões daqueles 5% que foram retidos para fins do seguro-receita. A distribuição disso ela é feita sequencialmente. Primeiro, esse ente que tem a menor coeficiente vai receber na primeira distribuição um valor, de forma que ele vai alcançar a mesma relação desse segundo. É feita uma nova distribuição, o saldo diminuiu aqui para 199, uma nova distribuição, os dois para ele e para o segundo também, que tinha uma relação de 0,74. Os dois chegam a essa mesma relação do terceiro. A partir daqui não é mais possível fazer distribuição. Acabou, esse recurso vai ficar... Poderia até fazer uma distribuição proporcional, mas não alcançaria mais. Essa vai ser mais ou menos a distribuição do seguro-receita. A operacionalização seria isso. Mais uma vez, tem que ler lá o texto, porque é bastante complexo. Pode lançar. Daquela receita base do Estado, que era a receita inicial, menos o cashback, mais ou menos a alíquota de referência que a gente chegou lá da receita inicial, receita base, aqui também uma demonstração de como seria a distribuição. As multas punitivas e juros de mora, que entra a fiscalização, então isso aqui vai ser adicionado, tá? Multa punitiva e juros de mora dessas multas punitivas. No caso isso aqui é dos estados, tá? No caso dos estados, né? Compensação e ressarcimento do saldo credor, porque aquele estado tinha ainda no início da transição um volume acumulado muito grande de saldo credor. O estado que não tiver isso, obviamente não vai ter essa dedução. E aqui uma situação também peculiar, é o estoque de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Tá? Depois disso, o cashback específico. Isso aqui também é uma outra disputa entre estados e municípios. E, por enquanto, os estados prevaleceram, porque o cashback específico do estado está sendo desconsiderado da dedução da quota-parte. Ele é retirado primeiro da receita do estado e depois é que é apurada a quota-parte, que, como um imposto de competência dividida entre estados e municípios, nem deveria existir quota-parte mais, mas existe ainda. Então, cashback específico do Estado, aí a gente tem a receita bruta do Estado. Depois a dedução para o Fundo de Combate à Pobreza, que também é antes, hoje já é porque é um adicional do ICMS, antes da quota-parte. Depois a dedução da quota-parte do IBS. A quota-parte do IBS, 25% do F, que é a receita bruta do Estado já depois do cashback, menos o FECOP. Tá? Aí aqui a gente tem a receita. Eu coloquei aqui na ordem que está no PLP. Eu até estava conversando há pouco no almoço com a Pia. A gente, no regulamento, está tentando tornar essa ordem sequencialmente melhor. Por quê? Vejam bem, o financiamento do comitê gestor ele é um percentual do F, ou seja, ele é antes da dedução do FECOP e da quota-parte, mas no PLP ele vem depois, no parágrafo 4º, depois do 3º e assim vai. Tá? Esse é um resumo da distribuição da receita para um Estado. Tá? Então, depois do financiamento do comitê gestor, essa é a receita transferida. Separei porque aqui é a receita com base no destino, aqui vai ser obrigatório o comitê gestor segregar na transição o que é a parcela do ICMS, líquido da quota-parte, e o que é a parcela dos fundos estaduais. Não vai ser um bolo todo conjunto, não. Ele vai ter que segregar isso. Pode avançar. Aqui para os municípios é bem menor, porque não temos compensação de saldo credor, né? Não temos aqueles fundos, né? Mas também aquela receita base inicial, acrescentando as multas, cashback específico do município, FECOP, se o município tiver,
receita líquida e depois o financiamento do comitê gestor. Tá? Para o DF, vai ser parecido com o dos estados, pode passar também, parecido com o dos estados, exceto pelo fato de não ter a cota parte do ICMS, como o Alberto falou, não tem município lá. Mas também segregado, e aqui a gente tem a parcela do ICMS e do ISS. A lei, o projeto de lei não cita fundos para o Distrito Federal, mas tem que segregar pelo ISS. Pode avançar. Bom, aqui a mudança que foi instituída para cota parte. Como eu falei, eu entendo que não deveria existir mais cota parte, porque é um imposto de competência compartilhada. Mas ela foi mantida, né? Porém, alterou os critérios de apuração da cota parte. Até 2032, o ICMS é dividido 65% no mínimo pelo valor adicionado e 35% no máximo, conforme lei estadual. Tá? Vai mudar. E isso vai ser uma mudança muito grande para os municípios que têm um alto valor adicionado e população baixa. Esses vão perder. O Barbeiro já está sinalizando ali, porque Maricá vai perder. E bastante. Né? Mas São Gonçalo vai ganhar. Né? É um município no Rio que tem 1 milhão de habitantes, mas tem hoje um IPM de 1%. Maricá, acho que tem 200 mil habitantes e tem 10% de IPM. É uma transição longa, mas isso vai acontecer. Então, os municípios médios e grandes, em população, tá, tendem a ganhar. Em estudos que fizemos na Abrasf, a gente percebeu uma queda de IPM nas capitais. Isso também se reproduz nas médias e grandes cidades. Tá? Então, vai passar 80% por população, 10% por melhoria da educação, 5% são critérios definidos. A lei estadual vai ter que definir hoje 10% para melhoria de educação, é uma alteração que já está na Constituição, e 5% de conservação ambiental. Hoje, a lei estadual pode definir 35%, sendo que no mínimo 10%. Então, ele tem um espaço de 25% para colocar quaisquer critérios que o Estado quiser. Isso, em alguns casos, é prejudicial aos municípios. Hoje, a nova proposta ficou mais restrita na competência dos estados de definir critérios políticos e privilegiou a população. Por quê? O IBS ele vai ser distribuído de acordo com o consumo. Então, mantendo a cota parte, a gente buscou um critério que se aproximasse do consumo, e esse foi a população. Pode avançar. Aqui, um outro ponto na distribuição que foi introduzido, né, no PLP 108, e também, no caso do Estado do Rio de Janeiro, era muito sensível e foi também uma disputa grande, tá? Que é aquele adicional do ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza. São Paulo tem pouco disso. Tá? Mas no Rio de Janeiro, a arrecadação disso beira quase 7 bilhões por ano. Dá 12% do ICMS no Rio de Janeiro. Tá? E aí, com a participação muito firme dos representantes municipais, nós conseguimos definir um limite, porque agora ele passa a ser uma destinação que o Estado poderá fazer da sua parcela de IBS. Como vocês viram naquele quadrinho, ele vem antes da distribuição da cota parte do município. Então, conseguimos definir um limite de 1%, mas com uma transição também. Então, os estados que hoje têm uma destinação superior, vejam Rio de Janeiro, 11,85%, superior a 1%, eles terão períodos de ajuste. Então, são esses aqui os estados atualmente que têm uma destinação de IBS, de ICMS, superior, que, aliás, não destinação, o adicional, superior a 1%. Para, quando chegar em 2057, todos estarem apenas com 1%. Isso, para os municípios, foi um grande ganho, porque a gente deixa de ter esse fantasma do adicional. Até aqui, um secretário de Fazenda de um estado, quando percebeu que ele tinha espaço para aumentar o adicional do ICMS,
Eu falei, opa, então eu posso também aumentar aqui, eu não preciso dividir isso com o município, vou aumentar. E a gente conseguiu isso aqui. É isso, gente. Eu fui bem rápido, mas tentei ser um pouquinho claro para deixar um espaço, caso queiram, tá bom?